Olá, amigos. Olá, amigas. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todos. Bem-vindos e bem-vindas nesta linda manhã de domingo do dia 12/3/2023, aqui ao canal Roteiro Espírita TV7, para mais um momento Kardec conosco pela transmissão da TV7 e da produção do Roteiro Espírita. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. É sempre uma alegria poder estarmos de volta para esses momentos de troca de informações, de aprendizado, que esse canal tem buscado ao longo desses 3 anos produzir e desenvolver para nós. Sendo assim, para você que nos está acompanhando nesse momento, seja pela TV7, seja pelo Roteiro Espírita, para você que está chegando depois em outros horários, em outros dias e momentos, ou ainda para vocês que nunca virão, sintam-se todos abraçados fraternalmente por todos nós nesta manhã do dia 12/3/2023, em que os termômetros marcam aqui na capital baiana 23, 28 graus, de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de muitos sorrisos e de momentos de aprendizados que construiremos hoje a partir do nosso estudo sobre o livro Céu e Inferno, aqui no Momento Kardec. Para aqueles que estão nos acompanhando há mais tempo, estão sabendo que nós estamos há 11 lives, a contar por essa, no estudo sobre o livro O Céu e o Inferno. Tá? Nós estamos estudando, nesse momento, o capítulo 4, em que nós estamos vendo a respeito do inferno. 2 semanas atrás, nós encerramos o céu e agora nós estamos na segunda live desse capítulo 4, que trata sobre o inferno. Semana passada, nós vimos a respeito do tema Intuição das Penas Futuras. Se você gostaria de assistir, mas que não teve oportunidade, é só acessar o canal Roteiro Espírita, vai na playlist Momento Kardec, você tem lá todas as nossas atividades no que diz respeito aos domingos pela manhã, ok? E dentre essas lives, há da semana passada, como as anteriores. Então, essa é uma questão de acessar, aproveita, curte, compartilhe e se inscreve também no nosso canal, ok? Hoje nós vamos ver especificamente o tema que também dá continuidade ao capítulo 4, que chama-se O Inferno Cristão Imitado do Inferno Pagão. Vamos ver o que é isso exatamente que Kardec aborda aqui. Mas antes, nós vamos fazer a nossa prece. E como habitualmente nós temos feito, vou colocar aqui uma música, nos preparando para o início do nosso encontro. Eu prometo que depois eu vou apagar, tá bom? Deixa eu pegar aqui do livro Preces do Coração uma mensagem para nos prepararmos. Caiu a de número 18, em que o autor Lorival Lopes nos diz: Senhor, a impaciência me angustia o espírito. Já procurei acalmar-me sem o conseguir. Lembrei-me, no entanto, de ti, que és meu maior refúgio e esperança. Teu maravilhoso amor tem o poder de transformar os acontecimentos. Qualquer problema, por maior que seja, se colocado em tuas mãos, terá encaminhamento e solução. Por isso, confiante, venho depositar nas tuas mãos o meu problema. Passo a ti, certo de que, a partir de agora, agirás sobre todos os seus meandros e farás sobrevir a solução adequada. Descarrego, assim, as tensões que vinham tendo sobre ele e alivio meu sistema nervoso da necessidade de encontrar a solução. Qualquer desfecho será aceito por mim, com serenidade, e agradeço desde já o teu amor que desvenda o que não tenho podido desvendar e me ajuda em todas as dificuldades. Obrigado, obrigado. Com essa mensagem, então,
nós vamos procurar nos envolver na energia crística e amorosa do nosso Rabi da Galileia, o Mestre Jesus de Nazaré, para que ele possa, em vendo as nossas necessidades, em vendo as nossas condições humanas e espirituais, possa nos ajudar nesse instante, em que aqui nos colocamos, Senhor, favoráveis à aceitação da sua determinação. Abençoa-nos, protege-nos, para que possamos continuar nesse labor de progresso, de crescimento pessoal e espiritual. Abençoa os companheiros aqui presentes na live, os que virão mais tarde, em outros dias e em outros horários. Mas, igualmente, a todos aqueles que nunca virão. Que Deus os encontre, que Deus os abençoe, onde quer que eles estejam. Quanto a nós, que possamos dar o nosso melhor em favor do crescimento pessoal e coletivo da humanidade na Terra. E assim iniciamos a nossa manhã de domingo, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e muita paz. Que assim seja, e muita paz. Mais uma vez, para você que chegou durante a nossa prece, bem-vindo, bem-vinda, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia, volte mais vezes, quantas vezes você quiser e desejar, porque não há contraindicação. E quando vier, se possível, venha de galera, mas se não puder, venha também a si mesmo sozinha. Mas o importante é que você esteja aqui conosco, ok? Então, conforme dissemos no início, só recapitulando e rapidamente, nós estamos estudando o livro Céu e Inferno e estamos agora no capítulo 4, que trata sobre o inferno. E dentro desse capítulo, nós já falamos sobre o céu e agora nós estamos falando sobre o inferno. E nesse inferno, especificamente sobre a visão, para ser mais textual, o inferno cristão imitado pelo inferno pagão. Ou seja, a visão desse inferno que nós construímos a partir de um outro que já existia, que era o do pagão. É o que a gente vai ver hoje, a partir de agora. Me permitam só rapidamente fazer aqui uma mudança para a gente começar, ok? E daqui a pouco eu trago o texto para a gente começar. É porque eu quero colocar aqui o banner. Deixa eu botar aqui, cristão. Imitado pelo inferno pagão. Eu confesso que eu esqueci. Nossa live 10 e hoje dia 12. Pronto, eu acho aqui número 9. Pronto. Demorou muito não, né? Então tá. É porque eu estava atualizando esse banner que eu confesso que eu terminei esquecendo. Mas antes da gente mesmo começar, eu queria dar o meu bom dia para todos os que estão aniversariando hoje. E são 3, é um trio maravilhoso que eu conheço, todos eles, e quero desejar aqui o meu carinho, o meu abraço fraterno a esses amigos nossos do Movimento Espírita que hoje estão aniversariando no dia 12. Então, começar hoje de baixo para cima com Vinícius Varjão. Vinícius Varjão. Que Deus te abençoe, Vinícius, que Deus te proteja, luz e paz para você, muita paz, alegria e felicidade, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine hoje e sempre, ok? A nossa amiga Hilda Rios Carneiro, lá da Casa de Oração Bezerra de Menezes, uma pessoa querida, próxima a nós, que Deus te abençoe, Hilda, que Deus te proteja, luz e paz para você, que seja um dia 12
de muita felicidade, muita paz, muita alegria junto do seu esposo, dos seus filhos, junto dos seus familiares, que você possa fazer uma boa feijoada, uma boa macarronada para comemorar o seu dia de aniversário. Para você, Hilda, parabéns, parabéns, parabéns. Deus te abençoe e Deus te proteja. E não menos importante, querido, é o nosso André Luiz Ribeiro, ou Dizzy Ribeiro, como ele assim se apresenta. Que Deus te abençoe, querido amigo, palestrante, refinadíssimo do Movimento Espírita aqui de Salvador, muito conhecido, que trabalha no Deus, Luz e Verdade, na FEIS, na Federação Espírita, na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, já esteve aqui conosco em nossa casa, já esteve aqui conosco também no canal Roteiro Espírita, é uma pessoa muito querida, próxima da gente, e que hoje está aniversariando. Que você, meu querido amigo, que Deus te abençoe, que Maria passe na sua frente, que pegue seus recadinhos e possa realizar todos eles, viu? Que Deus esteja sempre ao seu lado, lhe fortalecendo, lhe amparando e dando tudo que você precisa para continuar sendo essa pessoa que você é. Então, para o nosso André Luiz Ribeiro, para a nossa Hilda Rios Carneiro e para o nosso Vinícius Varjão, que embora não tenha tanta proximidade, mas eu o conheço, é um filho de um amigo nosso do movimento espírita, que Deus os abençoe, que Deus os proteja hoje, agora e sempre. Sendo assim, para todos vocês, feliz aniversário, paz e luz no coração de todos e de toda. Ok? Agora sim, podemos começar com o estudo desse item do capítulo 4, que é o inferno cristão imitado pelo inferno pagão. O que Kardec quis trazer com esta referência? Vou mudar aqui o fundo para que a gente possa ter uma melhor visão a respeito, ok? E vou tirar o bonezinho, porque eu acho que agora já não precisamos mais. Pronto. Semana passada, como dissemos, nós vimos as penas futuras, né? Que vai tratar exatamente sobre a intuição das penas futuras, que desde a primitividade já se tinha essa visão de que quem faz o bem será recompensado com o bem, quem faz o mal será recompensado com o mal. E hoje nós vamos tratar desse tema que tem um pouco a ver com as questões do item anterior. Mais especificamente, nesse tópico, o inferno cristão imitado do inferno pagão. Vejamos o que Kardec traz nesse particular. Ele começa dizendo assim: o inferno pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero. Perpetuou-se no seio dos cristãos, onde, por sua vez, houve poetas e cantores. Comparando-os, encontram-se neles, salvos nomes e variantes de detalhe, numerosas analogias. Ambos têm o fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Mas coisa singular, diz Kardec, os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Ou seja, eles aumentaram mais do que deveria, justamente para que o suplício, as dores, as punições fossem maiores e com isso criasse o temor e o medo em relação à ideia que o paganismo fazia a respeito desse espaço que a priori era considerado como geográfico, criado por Deus e que hoje sabemos que não é bem assim. São construções psíquicas dos comportamentos, atitudes daqueles que agiram fora da lei e que vivem o tormento da consciência de culpa. E diante dessas imagens, dessas construções religiosas, culturais, reforçou-se mais ainda o temor e o medo a respeito de Deus, porque acredita-se que Deus é que criou esses espaços infernais para receber os indignos, os criminosos, os culpados. Mas ele ainda vai continuar.
Se esses tinham o tonel das Danaides, e ele vai fazer uma referência sobre as Danaides, que veremos logo mais, a roda de Istion, o rochedo de Sísifo, eram estes suplícios individuais. Os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes, cujo tampos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados. Imagine, é bem desesperador essa visão, né? E bem, como é que a gente diria, bem sarcástico por parte dos anjos esse tipo de comportamento. Aí ele ainda continua dizendo, os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes, cujos tampos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados. E Deus, sem piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elíseos, deleitando à vista dos suplícios do Tártaro. Vamos ver o que significam essas palavras de acordo com Kardec. A começar pelo item 7, que está aqui, Danaides. 50 filhas de Danaus, rei de Argos, que, com exceção de uma, mataram seus maridos na noite de núpcias e foram condenadas a encher eternamente no inferno o túnel sem fundo. Imagine que suplício por conta da atitude dessas mulheres. Embaixo ele vai falar também a roda de Istion. O que seria? Por caluniar Zeus, Istion foi fulminado por um raio lançado no Tártaro, onde foi preso a uma roda em chamas e condenado a nela girar pela eternidade. Interessante que tudo aqui é para a eternidade, ou seja, não tem fim. No 8, no 9, quando vai falar de Sísifo, significa dizer o seguinte: por assaltar os viajantes, Zeus condenou Sísifo ao Tártaro também, e deu-lhe como castigo eterno a obrigação de empurrar uma pedra até o lugar mais alto da montanha, de onde ela sempre rolava de volta. Ou seja, nunca conseguia terminar com seus castigos estabelecidos por Zeus. Zeus é o deus do Olímpio, né? Na visão grega. Os supliciados, tem aqui no item 10. O que Kardec traz? Nota de Allan Kardec, sermão pregado em Montpellier, em 1860. E quando vai tratar do Tártaro, que é o item 11, já no finalzinho, Kardec vai dizer: os bem-aventurados, sem deixarem o lugar que ocupam, poderão afastar-se de certo modo em razão do seu dom de inteligência e da vista distinta, a fim de considerarem as torturas dos condenados. E vendo-os, não somente serão insensíveis à dor, mas até ficarão repletos de alegria e renderão graças a Deus por sua própria felicidade, assistindo à inefável calamidade dos ímpios. E aí tem essa fala de São Tomás de Aquino. O que, na compreensão humana, deixa eu aparecer aqui um pouquinho, nós vemos que isso não seria possível vindo de Deus. Deus não teria criado esses suplícios eternos para condenar a sua própria obra, ainda que considerando que esses agiram de forma imperfeitamente. Porque, conforme já vimos, Deus não quer a morte dos ímpios, dos criminosos, dos equivocados, mas a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua transformação. Por isso, da existência da reencarnação enquanto lei da vida, e que nós tratamos ontem no estudo das passagens evangélicas do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4 também, em que
Kardec vai trabalhar a temática é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus, em que vai falar sobre a reencarnação. Então a gente percebe até aqui que, além de ter imitado a ideia do inferno dos pagãos, os cristãos ainda aumentaram em 1000% o suplício, as dores, as penas daqueles que supostamente estariam ali para pagarem as suas penas. E que seria sempre ad eterno, ou seja, nunca haveria possibilidade de redenção, de remissão. Mas seguindo, Kardec ainda vai considerar, vejamos, no item 4, os cristãos têm, como os pagãos, um rei dos infernos, Satã, com a diferença, porém, de que Plutão se limitava a governar o sombrio império, que lhe coubera em partilha, sem ser mal. Retinha em seus domínios os que haviam praticado mal, porque essa era a sua missão, mas não induzia os homens ao pecado para desfrutar, tripudiar dos seus sofrimentos. Satã, no entanto, recruta vítimas de toda parte e regozija-se ao atormentá-las com uma legião de demônios armados de forçados a revolvê-las no fogo. Então, reparem que o suplício, a condenação, a crueldade por parte de Satã é bem maior do que a de Plutão. Não tem nem o que se discutir, né? E ele continua dizendo: já se tem discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima, mas não consome as vítimas. Tem-se mesmo perguntado se seria um fogo de betume. E aí a gente vai ver logo depois o que seria esse betume, tá? Para a gente não ter que ir voltar mexendo aqui na página. Continuando, ele diz: o inferno cristão nada cede, pois, ao inferno pagão. Pior ainda, porque nada cede, pois, ao inferno pagão. Esse seria, consideremos assim para os ímpios, o inferno pagão, o paraíso, o céu, se comparado com o dos cristãos. Olha a loucura com que esses criaram a ideia do inferno. E que ainda hoje punem, criam e mantam na cabeça dos seus crentes e profitentes essa ideia. Por isso que as pessoas têm medo da morte. Por isso que as pessoas temem a Deus, com medo de serem castigadas, as pessoas, os indivíduos, por conta dessa forma como Deus pune os seus filhos. Mais adiante ele ainda vai dizer: a esse respeito, deixa eu ver se eu passei. Eu passei, perdão. Item 5. As mesmas considerações que entre os antigos tinham feito localizar o reino da felicidade, fizeram se escrever igualmente o lugar dos suplícios. Tendo-se colocado primeiro nas regiões superiores, era natural reservar ao segundo os lugares inferiores, isto é, o centro da terra, para onde se acreditava servirem de entrada certas cavidades sombrias de aspecto terrível. Os cristãos também colocaram aí, por muito tempo, a habitação dos condenados. Eu nem diria por muito tempo, eu diria que ainda hoje assim o é. Mesmo tentando se amenizar, trazendo a ideia de que céu e inferno é apenas uma questão de ponto de vista. Não existe geograficamente esses espaços, mas dentro de cada um de nós. Mas quantos são os que são levados a pensarem ainda dessa forma? Por essa razão, e repetimos, o temor a Deus. Tenho que ser fiel. Quando você diz que você tem que ser fiel, você tem medo de correr o risco de não ser fiel
e ser punido. Por isso que todo mundo quer ser fiel. Porque aquele que vive, aquele que está em um estado de não precisa temer, nem precisar dizer que tem que ser fiel. É como aquela pessoa que precisa, para tomar o remédio ou acordar cedo, para não perder o horário do trabalho, ele coloca um despertador. O despertador força ele, obriga a acordar naquele horário para que ele não perca suas atividades. Esse é aquele que está na disciplina do acordar no horário para poder fazer suas coisas com tempo e seguir suas atividades. Aquele que naturalmente acorda não precisa desse recurso externo. Por que muitos leem a Bíblia, se utilizam da religião, pagam suas penitências, os seus dízimos, as suas contribuições no gasofilácio? Justamente temendo que Deus os castigue, os puna. Porque aquele que é fiel, a exemplo da passagem do óbolo da viúva, faz com naturalidade, independentemente de ter ou não isso descrito na lei como uma obrigação. Passou da condição da obrigatoriedade para fazer algo naturalmente, como acontecia com Madre Teresa de Calcutá e Irmã Dulce. Não precisava de decretos, de encíclicas religiosas, teológicas, para fazer o bem. O fazer o bem para essas mulheres era um ato de respirar, de sobreviver. Não era um momento, não era uma ação mecânica, uma obrigação da igreja. Era o seu estado natural, assim também com relação a essas ideias aqui trabalhadas. Tá? Aí ele ainda vai dizer, a esse respeito, frisemos ainda outra analogia. O inferno dos pagãos continha, de um lado, os campos elíseos e do outro, o Tártaro. O Olímpio, morada dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, isto é, aos lugares baixos, para deles tirar as almas dos justos que lhe aguardavam a vida. Uma visão de que o inferno obrigatoriamente teria que ser abaixo do céu, embora pudesse estar convivendo lado a lado. E quantas vezes a gente está vivendo lado a lado, nos nossos tormentos e infelicidades, com pessoas que estão vivendo das suas alegrias e felicidades. Aí ele continua dizendo, a morada dos anjos, assim como o Olímpio, era nos lugares elevados. Colocaram-na para além do céu estelar, que se reputava limitado. Ou seja, até o céu ultrapassou, essas moradas dos anjos, na verdade, ultrapassou o próprio céu estelar. E que ninguém conseguiu chegar até hoje. No item 6, ele vai dizer, esta mistura de ideias cristãs e pagãs nada tem de surpreendente. Jesus não podia, de um só golpe, destruir inveteradas crenças, faltando aos homens conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito dos mundos. A Terra, para eles, era o centro do universo. Não lhes conheciam a forma nem a estrutura interna. Tudo se limitava ao seu ponto de vista. As noções do futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Mas antes, vamos ver qual é o significado que Kardec traz aquela citação lá de cima que nós fizemos a observação. Quando ele vai dizer no item 12, sermão pregado em Paris em 1861. Ok? Essa referência de Kardec. Seguindo o texto, Kardec ainda vai discorrer.
Jesus encontrava-se, pois, na impossibilidade de os iniciar no verdadeiro estado das coisas, mas não querendo, por outro lado, com sua autoridade, sancionar preconceitos, absteve-se de os retificar, deixando ao tempo essa missão. Isso mostra uma atitude de misericórdia, de amor de Jesus para com seus irmãos. Entendia ele que aqueles outros estavam em um nível de consciência adormecida e que não adiantava querer forçar esse despertamento sem que houvesse antes um preparo mínimo necessário para esse despertar, como ainda hoje a doutrina espírita também o faz. Não viola a consciência de quem quer que seja. Esclarece, dulcifica, explica, mas não impõe nada. Seguindo ainda, ele vai dizer: ele limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais aos seus ensinos a castigos e suplícios corporais. Nós não vemos, de fato, na doutrina de Jesus, que constituíram para os cristãos um artigo de fé. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias, e foi preciso a difusão das modernas luzes, o desenvolvimento geral da inteligência humana para se lhes fazer justiça, como, porém, nada de positivo houvesse substituído as ideias recebidas ao longo período de uma crença cega. Sucedeu transitoriamente o período da incredulidade a quem vem por termo a nova revelação. Era preciso demolir para reconstruir, visto como é mais fácil insinuar ideias justas aos que em nada creem, sentindo que algo lhes falta, do que fazê-lo aos que possuem uma ideia robusta, ainda que absurda. Eis um ponto a ser considerado. No item 7, Kardec, nós já estamos no final, Kardec vai considerar localizado o céu e o inferno dentro das concepções das crenças de cada um daqueles que lá estavam. As seitas cristãs foram levadas a não admitir que as almas, senão duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. Ambas estão nos extremos, a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. Não há margem para outra possibilidade. E muitos vivem em busca de uma felicidade perfeita, eterna, ou um suplício, um sofrimento que não terá fim. O purgatório é apenas uma posição intermediária e passageira, ao sair da qual as almas passam em transição, sem transição, à mansão dos justos. Eis aí a necessidade de se criar o purgatório, porque seria uma forma de amenizar os extremos. O purgatório é apenas uma posição intermediária e passageira em trânsito. Por isso que diz, nós estamos purgando os nossos débitos, as nossas dívidas. Quando a gente deixa de pagar, de expiar, nós estamos livres. É como ele diz, sem transição à mansão dos justos. E finaliza dizendo: outra não pode ser a hipótese dada a crença na sorte definitiva da alma após a morte. Se não há mais de duas habitações, a dos eleitos e a dos condenados, não se podem admitir muitos graus em cada uma, sem admitir a possibilidade de os franquear e, consequentemente, o progresso.
Vamos repetir para a gente melhor entender essa passagem? Vamos lá. Outra não se pode ser a hipótese dada à crença na sorte definitiva da alma após a morte, ou para um ou para outro. Se não há mais de duas habitações, a dos eleitos e a dos condenados, não se podem admitir muitos graus em cada uma sem admitir a possibilidade de os franquear e, consequentemente, o progresso. O que Kardec quer dizer? Se abre um espaço para permitir que houvessem possibilidades de recuperação, de tratamento, de melhoria, que não fosse o eterno céu ou o eterno, o eterno, a eterna condenação, punição, estava se franqueando a possibilidade dentro do raciocínio lógico do progresso. Sim. Que é como a doutrina espírita assim pontua. E fechando. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva, por lógica, né? E se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Que nós vimos isso na semana passada, lá no Evangelho, no estudo das passagens evangélicas. Parece-me que é o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai, muitos planetas, habitações, nas quais a alma passa, se retempera, se fortalece, se aprimora para dar continuidade ao processo de aprendizado. Isso é progresso. Então não dá para a gente estabelecer em uma visão progressista apenas os extremos. Ou a plena felicidade, ou absoluta, um absoluto sofrimento por parte desse inferno, dessa região de condenação. Ok? Então nós vamos ficar por aqui e nós vamos então refletir um pouquinho a respeito ainda dessa proposição trazida por Kardec quanto a essa imitação dos cristãos em relação ao inferno pagão. Deixa eu aparecer aqui um pouquinho para que a gente possa continuar um pouco mais a nossa conversa. Alguma dúvida? Veja se de fato e verdadeiramente não existe uma consciência de um entendimento a respeito desta realidade. Olhe como a coisa modifica-se a compreensão e o entendimento quando nós assim nos utilizamos de um viés racional, lógico, submetido ao interrogatório, às discussões, para dirimir as nossas dúvidas, as nossas incertezas a respeito desse ou daquele ponto que está sendo discutido. Quem faz isso? O Espiritismo. As outras apenas estabelece como regra, como algo ditatorial. Não tem espaço para questionamento. Ou é, ponto. E nesse particular, provavelmente na próxima quinta-feira, quando nós trabalhamos o nosso cineminha, eu vou estar trazendo um vídeo que eu iria trazer nessa última quinta, mas eu achei melhor dar uma segurada, porque vai fazer uma discussão a respeito da cor de Jesus. É um filme que alguém fez um recorte da fala de um ator americano muito conhecido, que eu só me lembro do primeiro nome dele, de Washington alguma coisa.
Está aqui na mente, mas não quer sair. E aí ele vai discutir com o pastor a respeito da cor de Deus. E ele deixa o pastor em uma sinuca, em um xeque-mate. É uma coisa de 1 minuto e meio, mas é muito interessante, que nos leva a pensar a respeito dessas crenças. Por isso que eu estou fazendo essa analogia com esse videozinho que eu recebi aqui pelo canal do Roteiro Espírita, na verdade pelo WhatsApp, e que já está lá guardadinho para a próxima semana, para a gente entender que é chegado a hora da gente quebrar essas amarras, sairmos dessas correntes, abrirmos com as nossas chaves da racionalidade, com a chave do entendimento, da lógica, essas prisões. Quer seja a respeito da cor de Deus, quer seja a respeito da cor de Jesus, melhor dizendo, e não de Deus, ainda que incluamos também a cor de Jesus, de Deus, quer seja a questão se Jesus foi ou não conviver com os essênios, aprendeu antes de propagar a mensagem de Deus. A gente precisa se abrir para escutar e ouvir, mesmo que a doutrina espírita não tenha declaradamente dito sobre isso ou aquilo. A gente precisa pensar a partir dessas novas concepções. Então, quando Kardec traz o inferno cristão imitado pelo inferno pagão, e ele faz essa abordagem, é justamente para que nós avancemos no nível da compreensão, do entendimento, da lógica a respeito dos ensinos de Jesus. E aí cabe a nós. Cadê, Robson? Cabe a nós esse investimento, esse estudo. Cabe a nós a necessidade da investigação, baseada naquilo que já existe como referência bibliográfica. E não ficarmos alienadamente presos apenas a um conceito teórico. Porque os pesquisadores natos, eles não recorrem apenas a uma fonte, mas a diversas fontes que tratam do mesmo tema, para poder encontrar as suas próprias respostas a partir daquilo que já tinha sido dito a respeito do objeto de estudo. Percebem? Então tá. E eu penso que por hoje, até por ser domingo, já dá para a gente ir para os finalmente. Essa imitação dos cristãos foi a forma que a igreja encontrou para continuar a manter e a propagar, ampliando ainda mais, com cores densas, a ideia do inferno. Que hoje você nem pode fazer a citação do inferno com receio de que as pessoas lhe olhem atravessado e achem que você está endemoniado, que você é o próprio demônio. Engraçado, eu me lembrei aqui agora, deixa eu contar essa história. Essa semana, essa que passou agora, eu estava me dirigindo a um local e enquanto eu seguia aqui próximo de casa, viam 2 rapazes, contrariamente ao meu sentido, conversando entre eles. E quando eles passaram bem próximos a mim, um deles dizia assim: aquele parece o Satanás sem rabo. Eu só escutei essa expressão. Aquilo é um verdadeiro Satanás sem rabo. Aí eu comecei mentalmente a rir, porque eu nunca tinha ouvido essa expressão, Satanás sem rabo. Aí eu fiquei imaginando nas minhas elucubrações, quem deve ser mais perverso, mais miserável? É o Satanás com rabo ou é o Satanás sem rabo? Eu não sei se aqui alguém já ouviu falar dessa expressão, Satanás sem rabo. Mas seja um, seja outro, eu penso que cai bem
a nível de contextualização para essa questão que nós estamos trazendo. Ou seja, o cristão, a Igreja Católica, ela nos apresenta uma visão de um inferno mais infernal do que aquele que originalmente existia, que era dos pagãos. E é nisso que a gente precisa reelaborar, repensar, refletir, para avaliar até que ponto tem sentido nós estarmos expressando, seja como uma brincadeira, seja como uma crença, como uma verdade, essa história de que Satanás tem ou não rabo. Que pela cara do rapaz, deveria ser uma pessoa bem miserável. Aquele Satanás sem rabo, era a expressão que eu ouvi. E é nisso que a doutrina espírita busca nos chamar a atenção. Nos apresenta uma concepção diferente do que vem a ser céu, do que vem a ser inferno, do que vem a ser limbo, que vai ser na próxima semana o nosso estudo, ou toda essa temática composta nesse 4º capítulo do livro Céu e Inferno. E que com a permissão de Deus, nós vamos conhecer e estudar todas elas e todos eles. Beleza? Então tá. Hoje, infelizmente, eu não vou poder estar diretamente aí com vocês falando no chat, ok? Mas na próxima semana sim, e nós faremos então uma discussão mais apropriada. Mas entre vocês, façam seus comentários, suas proposições para enriquecer ainda mais a discussão. Lembremos-nos que isso é um espaço de estudo, e como todo espaço de estudo, é sempre franqueado a palavra para que as pessoas se coloquem, façam seus posicionamentos. Obrigatoriamente, ninguém tem que aceitar e acreditar em nada. A gente está discutindo para chegar na melhor resposta possível. E que pese que isso é muito pessoal. Mas ainda assim a gente respeita. Beleza? Então tá. Lembrando a vocês que hoje à noite nós temos aqui a palestra em parceria com a União Espírita de Guanambi, em que o palestrante ele vai estar aqui conosco, nos falando sobre um tema bem interessante que eu vou estar apresentando agora para vocês. O nome dele chama-se Ivo Dantas, aqui da Bahia, e que ele vai nos falar sobre a parábola do semeador. Que, por sinal, na sexta-feira, no nosso Bom Dia aí pela manhã, nós usamos como pano de fundo para aquela mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. Se vocês quiserem também ver, caso não tenha visto ou rever, basta acessar o canal Roteiro Espírita na playlist Dia Novo, Oportunidade... Não. Mensagem de Bom Dia é o nome da playlist. Mensagem de Bom Dia. Aí vocês acessam a de sexta-feira agora. Beleza? Então tá. Para você que já está aqui conosco há mais tempo, um beijo no coração, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, igualmente, sinta-se abraçado, abraçada, que Deus os envolva em bênçãos de luz e paz. Para você que está chegando depois, em outro horário, em outro dia, que Deus te abençoe, obrigado pela sua presença, volte mais vezes, se possível no horário em que estamos ao vivo, discutindo os temas, para que vocês possam fazer suas considerações, ou então coloque na descrição do vídeo, porque fica ali registrado, depois a gente comenta, enfim, há sempre espaço para que a gente possa estar aprendendo, discutindo, interagir pela interatividade da partilha dos conhecimentos. Aqui ninguém sabe mais do que o outro, porque estamos todos em processos de aprendizado, ok? Que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite de domingo. Lembrando, mais uma vez, que às 8 horas, 20 horas, nós teremos essa parceria com
a União Espírita de Guanambi, tratando do tema A Parábola do Semeador, com Ivo Dantas, salvo engano, daqui da Bahia. E amanhã, segunda-feira pela manhã, às 5 horas, a mensagem de bom ânimo todo dia, às 7h45, voltamos para falarmos sobre Justiça Divina, o livro de Emmanuel por Chico Xavier, que, diga-se de passagem, é um livro que Emmanuel faz um estudo a respeito desse que ora estamos discutindo, que é o céu e o inferno. Mais conteúdo do que esse, só escrevendo o próprio livro. Beleza? Um beijo no coração, muita paz, muito obrigado, tudo de bom para você, uma semana assim maravilhosa e que a gente possa encontrar o nosso caminho mediante o esforço e o trabalho pessoal do céu, que é o estado de consciência pacificada com as leis de Deus. Muita paz, muito obrigado e até logo mais às 20 horas.